Olá, eu sou Júlio Parreira, sou médico homeopata e psicoterapeuta. Gostaria de conversar sobre a questão do amor em relação a homens e mulheres. Isso usando uma terminologia algo heteronormativa, na medida em que a cultura determina papéis bastante pré-estabelecidos e até mesmo estereotipados para esses dois gêneros que a nossa cultura, em certo sentido, inventou e tem sustentado. Como é que esses homens e essas mulheres, hipoteticamente falando, se relacionam com a questão amorosa? Nossa cultura coloca que o homem prioriza a sua própria liberdade, a sua própria autonomia, em detrimento do amor. Em certo sentido, a cultura não erra nesse aspecto, na medida em que os homens são condicionados desde muito cedo a priorizarem a própria liberdade em detrimento das negociações que são tão necessárias para uma construção do vínculo sentimental. Essas negociações implicam em grandes sessões, em grandes negociações mesmo, infinitas e muito trabalhosas. E os homens na nossa cultura não são condicionados, por exemplo, a ceder, a abrir mão, principalmente da própria autonomia. As mulheres, por outro lado, são condicionadas exatamente ao contrário, a cederem em demasia e a priorizarem muitas vezes as questões sentimentais e relacionais em detrimento da sua própria autonomia, da sua própria liberdade. Então, se a gente pensar nesse esquema algo estereotipado mesmo, heteronormativo, não tem outra palavra, a gente poderia dizer que homens e mulheres erram bastante nesse sentido. Os homens erram na medida em que, ao ser necessário construir um vínculo sentimental, vai ser difícil. É como se os homens fossem menos hábeis, menos habilitados para essa construção, na medida em que priorizam a própria liberdade, principalmente no que diz respeito à sexualidade. Porque a sexualidade, ao contrário do vínculo sentimental, implica em autonomia, implica em liberdade consigo próprio. E as mulheres errariam da forma oposta. Ao priorizar as relações sentimentais, deixariam a sua própria sexualidade um pouco à deriva dos sentimentos. Em certo sentido, são duas instâncias que não combinam muito bem. Excesso de sentimentalismo atrapalha uma sexualidade mais viva, mais alegre. E uma falta de sentimentalismo cria uma sexualidade às vezes muito agressiva, muito predadora, muito autoconsumista. Para que a gente pudesse rever isso melhor, teríamos que rever, em primeiro lugar, a própria construção de gênero, a própria questão que coloca de forma tão marcada, tão rígida e principalmente tão desigual a relação entre homens e mulheres. E talvez a gente pudesse dizer que cada um tenha que negociar consigo próprio essas duas dimensões. Se alguma pessoa se identifica mais com esse padrão, por exemplo, de priorizar a questão sentimental em detrimento da própria sexualidade, talvez essa pessoa devesse experimentar também a possibilidade de viver uma sexualidade mais livre e mais autônoma e descobrir nisso um grande potencial de liberdade, de prazer, de alegria. Já que a sexualidade, se ela não implica em sentimentalismo, ela contém sempre um elemento muito afetivo, quando bem vivida, é claro. E já se a pessoa se identifica com esse outro padrão, aonde a sexualidade toma a frente das questões sentimentais, essa pessoa talvez devesse aprender, né, com um certo esforço, a construir esses vínculos de sentimento, mesmo em detrimento da própria liberdade, mesmo que isso exija um certo constrangimento, e isso não vai ser fácil, de alguma forma. Ou seja, esse equilíbrio é muito dinâmico, é muito pessoal, é muito singular. É para cada um. Cada um deve descobrir a sua forma de lidar com essas duas dimensões e, a partir daí,
também a sua forma de lidar com a questão do gênero. Cada um é o homem ou a mulher, ou qualquer coisa entre uma coisa e outra, que inventa ser, que descobre ser a partir da sua própria subjetividade, do seu próprio desejo, principalmente. Se você curtiu aí nosso vídeo, se inscreve no canal, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre as questões amorosas no mundo contemporâneo.